entrar! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas! A gente sempre fala junto, né, amiga? Tudo atropela uma outra. Hoje com essa maravilhosa, nossa Miss Brasil! Deu certo! Todo está ela aqui lindíssima. Mais linda ainda pessoalmente. Gente, Deus essa do céu. mulher, pelo amor de Deus. É sem noção, né? É. Ah, vocês são maravilhosas, gente. É verdade. E a Júlia, eu conheço a Júlia de bastante tempo, assim, né? De época de TV, né, Júlia? E você era, assim, completamente diferente, não, lógico. Mas você tinha aquele cabelão, tal. Eu achei que, assim... Porque ela era mais menininha, né? Era mais menininha, Sim, eu tinha muita cara de baby quando eu era mais nova. Que é questão de idade também, né, gente? Ela era bem mais nova. A gente não precisa falar sobre isso, né, gente? Vamos pular essa parte. Isso tá tudo bem. Sobre isso tá tudo bem. Ô, Júlia, conta pra gente um pouquinho como é que começou tudo, assim. Eu falo dessa vida mesmo da fama, do glamour. Porque, assim, a Júlia, você é jornalista, né? Sim. Você é jornalista. E você chegou a exercer o jornalismo ali em si. Como é que foi? Conta pra gente. Eu tive muita experiência com jornalismo ainda dentro da faculdade, porque eu sempre fui aquela pessoa com muita sede de experimentar tudo. Então, assim, todos os estágios, bolsas, essas coisas que eu podia fazer, eu fiz. Então, eu fiz rádio na faculdade, fiz TV, aí eu fiz produção, apresentação e edição, fiz empresa júnior. Mas depois que eu saí da faculdade, eu fui para concurso de beleza. E aí, depois dos concursos, é que eu cheguei a ter a experiência de apresentar um programa. Mas eu saí da faculdade primeiro pro mundo Miss e pra influência digital, pra depois vir também essas experiências jornalistas. Isso, querendo ou não, te ajudou um pouco nessa questão do Miss Brasil, né? De você saber se comunicar, porque querendo ou não, tem uma parte, né, do concurso que você precisa tem entrevista lá, não é? Como é que funciona? Tem... Você fala daquela entrevista na hora que o pessoal faz as perguntas lá? Já no concurso acontecendo? Já. Na verdade, tem duas partes muito importantes de comunicação. Primeiro é essa que todo mundo vê, né? Que a gente responde lá no top 5, a pergunta final. Mas dentro do confinamento também, uma das eliminatórias para você entrar pro top 15 do concurso, que é divulgado na final, é uma entrevista mesmo com os jurados, que é uma entrevista mais densa, com várias perguntas. Então, assim, comunicação é muito importante. E eu acredito que sim, a faculdade ajudou, mas eu confesso que eu sempre falo, gente, que eu acho que eu nasci comunicadora, porque antes de ser jornalista, eu já era comunicadora de paixão, assim. Então, eu acho que, inclusive, eu escolhi porque eu já gostava. Mas, com certeza, a técnica, a experiência, a prática, né, ajudou muito. Você fez um negócio que eu ia perguntar, a cabeça tá ruim, gente. A gente tava até falando sobre isso aqui em off, que eu tive sequela de Covid de memória, real mesmo. E a Júlia falou que você ficou com outra sequela, como é que foi? Sim, eu às vezes parece que vem o pensamento na minha cabeça e eu não consigo falar. Aí eu pretendo, sabe, dá aquela trava, assim. Mas, tipo assim, é porque você perde a memória ali ou porque não sai? Cara, eu acho que é aqui, não vem pra fala, loucura, sabe? Uma coisa louca. Mas assim, tá melhorando, graças a Deus. Não, eu percebi mesmo, assim, que eu tive... Eu já sempre fui ruim de memória, né? Na gestação piorou. E aí, depois que eu tive Covid, foi no fim do ano passado, e eu não tinha notado que era sequela. Quem me falou isso foi minha irmã. A gente conversando, ela falou assim, você já reparou que depois do Covid, sua memória ficou cagada? Tipo, já era ruim? Ela falou, você teve sequela com certeza. Isso e é uns vão de memória, tipo assim, de eu pegar esse troço aqui e falar, vou guardar essa coca ali na geladeira. Eu vou lá, guardo, senta aqui. Eu falo assim, gente, cadê a coca que tava aqui agora? Isso é muito doido. Aí a pessoa fala assim, você guardou. Aí eu brigo com a pessoa de que eu não guardei. E eu tenho certeza. Que doideira. E é ruim, porque você fala, gente, tô ficando doida mesmo, doida. né? A ideia é que a gente tá soltando. Mas você falou esse negócio do concurso. Aquelas perguntas que eles fazem lá na hora, que todo mundo vê, aquilo... A pessoa sabe qual que vai perguntar? Vocês sabem? Depende do concurso. Em alguns concursos sim, em outros não. Tipo no Miss Brasil. Então, no Miss Brasil, o que eles fizeram? Eles deram, acho que 10 opções de perguntas e iam cair 5. Então, a gente meio que sabia. Só que, por exemplo, a minha pergunta, que foi a quinta do top 5, era uma pergunta enviada pelos fãs pelo Twitter. Então, a minha eu não sabia. Nossa! Sabe? Tem sempre isso, Aí assim. Sempre tem uma que não vai dar sorte. Né? Que você é a rainha da comunicação. Porque, gente, nossa, eu tava vendo um compilado. Você deve ter visto, eu tava rodando esses dias das Miss. Aí nossa, é cada gafe que elas cada gafe, gente. E aí eu falei assim, gente, será que isso elas sabem? Então, assim, minimamente sabe, né? É porque na maioria das calor vezes, de emoção também, às vezes pessoas... Sim. Não, é o Sabe que eu acho que é tremendo. muito complicado, porque assim, a gente avaliar a comunicação de alguém por causa de uma resposta a uma pergunta que às vezes é fora de contexto, porque também, olha as perguntas que fazem. Como é que você quer que tenha uma resposta inteligente? São umas perguntas viajadas. O que você fala? Como é que é? Você fala
depois com você fala Deus com quando Deus, você chegar no no céu. céu. Ninguém pensa nisso. Aí você tem que inventar. Caiu pra mim no Miss Brasil, no Top 15, uma pergunta assim: o que você faria por um dia se o mundo não tivesse regras? Cara, sei lá, nada. Sabe? Não vai ter um dia que o mundo... Só que aí você tem que criar uma coisa e às vezes acaba sendo sem graça, sem noção, porque E tem que ser muito rápido ali. E tem trocentas pessoas em volta olhando. de você, o nervosismo. Sim. E sua cabeça E por mais lá que a só gente quer receba, ganhar. a gente recebe no dia da final. Então você imagina, você tá fazendo cabelo, maquiagem, se preparando e ainda Mil tendo que pegar uma coisas. folha e E ficar lá tentando você pensar tem, em algo. tipo assim, igual você falou, você recebe no dia na final. Lá você tem alguma assessoria? Não. Você fica sem telefone? Não, a gente fica com o telefone, telefone. aí assim, tem meninas que têm coordenação. Sim. Eu, no caso, eu ganhei o Miss Minas Gerais faltando uma semana pro Miss Brasil, então eu tive pouco contato com o meu coordenador, a gente não tinha muita intimidade, então ele foi parceiro sim, mas não tinha isso de eu pedir ajuda pras coisas. Então, às vezes, eu falava era com a minha mãe, tipo, mãe, tem uma pergunta aqui que eu não faço ideia do que eu vou falar se cair pra mim. O que você acha que dá pra responder nisso aqui? Por conta disso, não é a habilidade de Minha comunicação. professora, não é? Ela é desse meio. Então ela, Sim, ela deve, é uma né? sacada, às É uma vezes, que você precisa ter, sacada, sabe? Deve... O que você mais, assim, você viveu alguma coisa nesse meio Miss, ainda falando disso, no meio, nesses concursos de beleza, muito assim, que você falou, gente, muito bizarro, muito curiosa, que te marcou, assim? Ou uma situação muito engraçada que você lembra, assim, que te Ou uma marcou? situação muito ruim. Olha, com certeza tem várias coisas, porque assim, por conta do Mundo Miss, eu Conta viajei tudo. pra vários países, graças a Deus tive muitas oportunidades, conheci muitas meninas diferentes, então assim, tive experiência de ir pra Malásia, por exemplo, que era uma cultura completamente legal, diferente, e a comida foi muito difícil pra mim, porque chegou um momento que eu comecei a passar mal com a comida, e não tinha o que comer, e era aquilo, e aí assim... A gente tava doido por um Texas. Gente, mas a minha sorte, eu ainda fui muito sortuda, muito privilegiada, porque nesse concurso o hotel tinha um shopping dentro do hotel. E aí os dias que as atividades acabavam cedo, eles deixavam a gente no shopping. Então toda vez que dava, eu ia comer hambúrguer no shopping, Que porque salvava, era o que né? me salvava. Mas assim, Mas o não hambúrguer era era todos os ok? dias. Gosto normal? Eu ia direto em franquias que tem, tá. McDonald's, Burger King, essas Sim, coisas, sim. que é mais fácil, sabe? Mas assim, perrengue de comida, às vezes também você ir pra um lugar e tipo, essa sandália quebra e aí você tem que dar um jeito. No Miss Brasil, o meu vestido da final, eles arrumaram no palco, porque agarrou um pedaço da barra do vestido dentro do fecho e não conseguia tirar por nada. Era ao vivo, Miss Brasil na Band, ao vivo, eu no palco e elas tentando Cara, tirar. e isso é uma coisa que deve dar uma desestruturada Nossa, bizarra, né? Você tem que aprender com o Ali improviso. eu já tinha cagado nas calças. Não vai trabalhar, não. Vou cancelar o Tony Boy voltando pra cá, não tem Gente, estrutura. tem que ter. Eu falo com as meninas, às vezes as pessoas acham que é clichê, né? Se falar de inteligência emocional, essas coisas, mas é o principal. Sim. Porque é uma pressão Com certeza. gigantesca, sabe? E se você se desestrutura pra uma coisa dessas que não tem como você ter controle nenhum, você pode perder um dia importantíssimo por causa disso, É sabe? verdade, Exatamente. é real. É. E como é que é o clima? Existe aquele clima igual daqueles filmes americanos de concurso de beleza, fica uma lá rabiscando o vestido da outra? Ou é tipo... eu acho que não. Não, amiga, Tem? não nesse nível, né? Tô zoando. Mas assim, tem umas... Tem as duas coisas, pra ser bem sincera. Ou é paz e amor real. Tem as duas coisas, porque assim, eu acho que em qualquer lugar que você for, sempre vão ter pessoas muito do bem e muito, tipo, que gosta de olhar pro próximo com uma admiração e sempre vai ter a pessoa que é invejosa e tudo mais. E aí no Mundo Miss é a mesma coisa. Tem meninas que vão, sim, com uma competitividade muito aflorada e que não querem fazer amizade, mas não vai chegar nesse nível de te prejudicar, pelo menos eu nunca vi acontecer. Mas também tem muitas como eu que gostam muito de fazer amizade, gostam de aproveitar a experiência. Então, assim, eu sempre dei sorte de chegar perto de mim pessoas que também estavam nessa vibe e conseguir me unir. Mas aí quando tem essas outras que eu já vejo que já te olham meio assim e tal, aí são normalmente as meninas que eu não me aproximo tanto, sabe? Que aí eu deixo mais de lado, assim. Você já mantém distância. Conversa, você falou tal, dessa questão de viagem e tal. Eu te acompanho assim desde sempre na internet, né? Desde quando eu tô no Instagram, eu acompanho seu perfil. E eu lembro uma vez que você tava toda felizona, que você tinha ido pra Disney. Eu acho que foi num profissional, né? Sim. Que você foi com um monte foi influenciadora, Foi influenciadora. né? Falando sim. de Miss, eu vou comer um hambúrguer. Mas aqui, Miss come hambúrguer, pelo menos eu como. Exatamente. Fiquei sabendo que a Júlia tem um paladar super infantil. A gente se encontrou na Chimarrão. Você sabe que eu Sim. perguntei pra ela, né? Ah, é? Ela encontrei com a gente no Coloca Eu falei um assim, cakezinho aí, Luciano, ela da come Texas. as coisas mesmo. Ela falou, Letícia, ela falou que tem paladar infantil, que ela malha porque ela gosta de comer porcaria. Sim, eu treino em dobro porque eu só como, gente. Nada de saladinha isso daí, não. A gente tenta, né? Tenta, Mas né? assim. Mas aí eu lembro dessa viagem, eu achei muito bacana. Você já tem o quê? Uns
3 anos? Foi em 2018, foi uma viagem com uma agência de influenciadores que me convidou e assim, E aquilo como é ali... que foi aquilo? Foi bacana demais? Gente, foi surreal, assim, porque o meu sonho era de sonho de criança. Eu tava pegando um hambúrguer, eu só foquei no hambúrguer. Ela foi pra onde? Pra Disney, Pra uma vez. Disney, sim. Você já acompanhava ela nessa época? já. Era sonho de criança mesmo, Letícia. Eu A também minha mãe, tenho, eu não fui ainda, na eu época tenho dos esse 15 sonho. anos, não me deixou ir. Ela falou que eu ia sentir falta da festa, que eu ia me arrepender. E aí eu fui na dela, que também queria festa, então não fui pra Disney. Mas aí eu fiquei com essa vontade e eu realmente sonhava, literalmente sonhava. Sabe aquela coisa de você dormir, tipo assim, acordar no dia seguinte até emocionada de imaginar que você tava lá? E foi muito do nada. Surgiu numa agência que eu tava na época do Rio, de influenciadoras, a proposta de ir pra divulgar casa lá, divulgar parque, divulgar isso, divulgar aquilo. E aí eles me chamaram e eu fui. E foi assim, gente, eu chorei mesmo, sabe? Acho que eu lembro desse vídeo seu que você tava chorando lá já dentro do parque, acho que atrás do castelo. Aí eu falei, do parque do Harry cara, Potter. que bacana, foi Harry Potter. Eu falei, que legal isso. E eu comecei a seguir várias épocas meninas, que eu sigo até hoje, tem algumas. Através da gente. Que estavam lá com vocês postavam juntos. Ai, que legal. Se Era menina de marcavam outra e tal. cidade, né? Sim. É porque acho que foi pegaram vários do Brasil do Brasil afora, todo, assim, é. né? E a vibe lá também bacana. Muito bacana. É a mesma coisa do Mundo Miss, como eu falei. Sempre tem as pessoas que são mais assim, muito focado no trabalho, no perfeccionismo, de ter que fazer a foto Sim. maravilhosa e que aí não se diverte tanto. É. E sempre tem a galera que consegue fazer as duas coisas e eu sou sempre dessa galera. E é E lá isso. teve perrengão ou não? Foi só vibe boa? Teve um perrengue. A gente teve um assalto numa das casas. Que vocês estavam? Sim, não foi na casa que eu tava, mas a gente fica naqueles condomínios que tem lá. E, gente, isso é muito sério, que a gente acha que, tipo, Estados Unidos não é muito seguro e tudo mais. Mas tem muitos ladrões existe. lá que eles são especializados em roubar turista. Vocês ficam... Então, eles roubaram uma era casa. esse condomínio era dentro do Principalmente pra parque? gente Não, achar era que do lá lado é de tudo, fora. tudo da paz, tudo maravilhoso, Sim. né? Aí aproveitam eles dessa entram na inocência. casa, e as casas lá são todas abertas, né? Aí eles entraram e roubaram um monte de coisa. E era uma das casa que casas. tava uma das galeras também de influenciadoras. Deixaram a casa aberta, será? Cara, eu acho que não, só que o muro é muito baixo, aí eu não sei como eles conseguiram entrar Porque e a aí gente não tem roubaram ideia um que isso monte vai de coisa. acontecer, né? Você vai falar assim, vou Você deixar nunca aberto. imagina. Nunca imagina. E foi perrengão. Nossa, eu imagino. Aí as meninas ficaram. Não, foi assim, a gente acabou ficando lá, mas foi difícil porque roubaram o celular de uma delas e conseguiram hackear o Instagram. Então teve toda essa coisa, Instagram, ferramenta de trabalho. Aí roubaram câmera da outra que gravava YouTube, tipo assim, um monte de coisa, sabe? Mas assim, foi esse o perrengue, não foi comigo, mas assim, foi tenso, sabe, na viagem. Cita pra gente, assim, umas conquistas de trabalho, assim, tanto do que você conquistou através do Mundo Miss ou da influência que, assim, te marcaram. Essa viagem que eu disse pra Disney que foi um marco, assim, né? Sim, Que essa mais com que te marcou? certeza. Ou de uma publicidade muito foda que você fez. Caralho, velho, fiz essa publi dos sonhos, assim. Sim. Ó, acho que a primeira coisa que me marcou foi a minha primeira viagem internacional, que aí também foi pelo Mundo Miss, que eu fui pra Moldávia, um país super diferente, que eu nem sabia que era país quando eu fui pra lá. Eu também nem... Sendo bem sincera, eu nem sabia. Eu vou fazer a culpa. Vou fazer entendido. Ah, sim, sei. É perto da Ucrânia, da Romênia, é um país Olha E pequenininho. uma cultura bem diferente Muito também, diferente. né? Cara, é muito diferente. Oi? É muito diferente, assim. E é um país que eu não iria se não fosse por essa possibilidade, acredito. Então foi muito legal, até porque eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil. Aí também teve essa viagem que foi ser reconhecida como influenciadora por uma agência de fora e tal. Como palestra, o TED pra mim foi inexplicável quando me convidaram, porque eu assistia todos. Então, quando me chamaram pra palestrar lá, eu falei, gente do céu, vou palestrar no TED. Zerei o sabe? game. Sim. Nossa, e aí fui em São Paulo Fashion Week como convidada, fui em desfile da Patrícia Bonaldi como convidada, logo quando eu ganhei o Miss Brasil. Já fiz várias publis pra marcas nacionais que eu adoro. Já fiz campanha internacional pra Panerai, que é uma marca de relogeria, alta relogeria italiana. Que Então, assim, legal. foram coisas que foram acontecendo. E, assim, o Miss Brasil, sem dúvida, eu acho que foi a conquista maior, porque quando eu entrei pro Mundo partir Miss em dele, 2014... e quando eu entrei pro Mundo Miss em 2014, eu nunca imaginei que eu ia pra esse concurso. Eu participava de concursos menores e pra mim era aquilo ali que eu queria. Ô, Júlia, mas eu, assim, pelo que eu te acompanho, eu vejo muito que você pratica a lei da atração, né? Sim. Em tudo. Então, assim, você acha que você ter chegado onde você chegou foi muito consequência disso? Com certeza. E eu falo que é mais do que lei da atração, sabe? Eu acho que é uma fé inabalável que eu tenho, porque eu acredito muito em Deus. E também uma clareza muito grande de propósito, sabe? Do tipo, por que eu tô fazendo isso? Eu tenho muito isso, assim. Tudo que eu vou fazer é o que eu quero com isso de verdade. Porque isso parece que te dá uma força. Você sabe muito bem por que você merece aquilo. Porque eu acho que o que às vezes falta na gente pra gente conquistar coisas muito grandes é que parece que o sonho é grande demais. Aí você fica, mas eu tô sonhando muito. Não, mas
eu posso, porque se eu fizer isso, o que eu vou fazer com isso? E aí se torna tão mais palpável, sabe? Então eu sempre fui assim, de colocar nas mãos de Deus, mas também entender por que eu merecia estar lá, sabe? Sim, sim. E aí, quando você entende esse propósito, você dá o seu gás máximo. Com Isso certeza. é como se fosse o seu combustível ali. Sim, porque aí naqueles dias que você fala assim, putz, tá dando tudo errado, cara. E você tem Que isso, saco. cara? Porque você é tão vibe boa, você é tão... Cara, eu vejo lá, eu falo que eu acho bacana isso. Que Mas você consegue manter a positividade nesses momentos ou não? Quando tá tudo cagado. Cara, é aquela coisa, né? Eu tenho um mantra da vida que eu falo, entrego, confio, aceito e agradeço. Sim. Mas às vezes você enfia dou uma surtada no meio. Porque assim, não tem jeito, né, gente? Eu sou ariana também, então eu falo que, na verdade, eu conquistei essa postura mais vibes porque foi preciso, porque eu era muito estressada e impulsiva. Então, assim, eu aprendi a ser assim. Mas é claro, tem dia que começa a dar tudo errado, aí você senta, dá aquela chorada e fala, meu Deus, por quê? Aí você, calma, vamos tentar reestruturar como é que você conseguiu, então, uma pessoa... Sabe, porque agora sim, aquelas... consultoria. Como é que você é uma pessoa estressada, assim, louca, assim, conseguiu dar uma centrada? Como é que você buscou? Dá uma dica assim? aqui. Dá uma dica. Cara, primeiro foram alguns tapas na cara, porque eu acho que a gente muda pela dor na maioria das vezes. Então, assim, eu brigava muito com a minha irmã, E essa por forma exemplo. de lidar com a vida... Opa. Garçom, Gente, aqui, que isso, nessa cara? mesa. Elas são muito chiques, essas meninas, cara. Ai, Não tô gente. tentando, não. Uma verdinha, né? Tiagos, distribuidora. Chegou a tempo. Chegou um cadinho atrás, mas chegou a tempo. Dá pra beber. Pode estar só começando, vem muita coisa boa por aí. Vou me beber sozinha, que hoje essa daqui tá não toda... tô na vibe de bebê, gente. Não tá na vibe de beber. Eu tô no antibiótico, senão eu A acompanhava. Júlia tá no antibiótico. Comer eu então, nunca deixo de sabe o que vai comer, fazer? Vou beber pra 3. Isso aí. Enfim, mas essa questão de você ser muito impulsiva, estressada, nervosa, prejudica muita gente no nosso convívio pessoal com todo mundo, convívio profissional. Porque qualquer contratempo não, Contratempo, coisa que sai do controle, né? Você já explode e acaba descontando nas pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, você acaba perdendo. Desculpa. Chute na mesa. A gente tá tudo descalço aqui embaixo. A gente tá linda só daqui pra cima, porque de baixo tá tudo pé preto. É A desse gente jeito. acaba perdendo, né, um pouco esses laços com as pessoas por conta dessa nossa forma de lidar. E conta assim, Júlia, um pouquinho. Não, pra peraí que gente. você vai... Ela quer contar a situação que ela conseguiu mudar. Sim. Ah, tá. É. Não corta ela. A minha memória já tá ruim, gente. Eu esqueci até que eu relaxa. perguntei. Não, mas como eu falei, tapa na cara. Minha irmã é uma das pessoas mais importantes da minha vida. A gente dividiu o quarto por muito tempo. E aí, uma vez, ela sempre chegava da escola querendo me contar as coisas. Minha irmã consegue falar mais que eu. E eu tava sempre estressada, sempre estressada. Era época de PISME, vestibular, então eu descontava nela. E aí um dia ela chegou pra mim e falou assim: ô, Júlia, vai chegar um dia que eu não vou te falar mais nada da minha vida. Porque assim, você é a pessoa que eu mais amo na minha vida, mas você me machuca todos os dias, cara. Não é possível que você não percebe que você tá me magoando. E aquilo, É porque você pra falava mim, dura com ela ali. é aquela coisa do tipo, ai, tô sem tempo, não tô com Entendi. paciência, ai, não me estressa. Tipo, Ai, o coitada. tempo inteiro falando que a pessoa, como se a pessoa não importasse. E aí aquilo pra mim foi uma facada, porque a Laís é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu sou fã da minha irmã. E eu falei, cara, e eu era a pessoa que dormia todo dia falando assim: Deus, por favor, amanhã eu não quero brigar com ninguém. Por favor, me dá paciência, porque eu era muito sem paciência. E aí eu comecei a buscar, cara. Fui buscar meditação, fui participar de seminário de autoconhecimento, uma coisa atrás da outra, até realmente você mudar de mentalidade, porque isso tem que ser uma mudança de mindset mesmo. Verdade, sabe? Não é uma coisinha que você vai fazer, é você massacrar pra ver se vira uma chavinha, sabe? Na sua cabeça. E a responsabilidade é nossa, não dá pra ficar, tipo, passando isso pro outro, sabe? E aí, como é que, assim, o que você inseriu na sua rotina que você conseguiu levar, como você falou, da meditação? Sim, Você medita ainda? medito. 5 Todo minutinhos dia? só, mas medito. E esse negócio de meditar, o que Gente, é conta meditação em si? É você, Cara, assim, esvaziar a sua mente? Ou é você... O que é? Meditação é atenção plena. Então, assim, não necessariamente você precisa sentar lá naquela posição que a gente imagina, né? Ficar quieta em silêncio ou ouvindo isso que eu música. Não necessariamente. Eu, por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer é ir correr sem nada, sem fone, sem nada. E simplesmente ficar prestando atenção em como que a minha respiração tá, como que o suor tá. Aí você sente o vento batendo. Se você tiver com sol, você sente o sol. É você sentir o que você tá ali fazendo no momento. Isso é considerado uma meditação? É uma meditação. É um Porque momento você pra tá você com você 100% mesmo. presente ali. Então, assim, você tá no trânsito, por exemplo, você pode meditar se você quiser. Esquece o celular, não pega o celular na hora que parar no sinal. Esquece tudo e só fica ali respirando e estar ali, sabe? Esquece, porque aí você para de pensar um pouco. Aí tem as técnicas de respiração, que aí enquanto você foca na respiração, você tá
só prestando atenção na sua respiração. Tem as meditações guiadas, que pra quem tá começando é mais fácil. Tem meditação com dança, tipo, fechar a porta do seu quarto, apagar a luz, pôr uma música altíssima e simplesmente soltar seu corpo, fazer qualquer movimento que você quiser. E o que você sentiu de benefício da meditação? Cara, assim, é muito isso, de você conseguir respirar antes de tomar uma decisão, respirar antes de, tipo, descontar o estresse em alguém, olhar pra situação antes de ver que, às vezes, colocar que não tem uma solução, sabe? É essa coisa de, tipo, perder calma, a cabeça, né? sabe? Colocar Calma no um pouquinho. freio, né? É. Não ir muito no impulsivo, Sim. numa coisa ali, né? O que a gente tava falando que você me interrompeu, que eu ia perguntar uma coisa boa pra ela? Acho que você não chegou a perguntar. Não cheguei. Isso com mindfulness. Mindfulness, exatamente. Atenção plena, mindfulness. Você faz isso, Luciano? Eu já ouvi falar muito desse tempo, tento. É. Mas, e assim, igual, por exemplo, no meu caso, é que eu sou muito ansiosa, assim, e elétrica. Eu teria que começar, eu teria que procurar alguém pra começar a fazer? Você pode procurar alguém, hoje em dia tem várias pessoas, mas, por exemplo, tem um aplicativo que eu uso que chama Insight Timer. E eu tenho até uma playlist lá, depois se você quiser eu te mando, que são várias meditações curtinhas, que é uma pessoa que vai te guiando. Tipo, ela vai te falando, ai, respira, tipo, ai, presta atenção nisso, ai, imagina isso. E aí, de certa forma, você se deixa levar pela voz dela. Tem gente que ainda assim acha Eu já fiz isso pra difícil. dormir. É a mesma coisa. De meditação guiada e tal. Aí fala, Sim. senta, não sei o que é do pé, aquele negócio. Mas eu não consigo terminar porque eu durmo quando eu coloco. Mas tá bom, se você tá dormindo é que você tá relaxando. É porque relaxou. Ô, Júlia, você. Não, pode falar. Como que a sua família lida com isso? Desde o início, sua família sempre te apoiou, seu namorado... Você já namorava quando você entrou nesse mundo Miss, com seu atual namorado? Sim, E ele todos. sempre te apoiou? Como Sim, é que todos, assim. Minha mãe sempre fala que ela pergunta pra mim assim, você tem certeza? E se eu tô disposta a enfrentar as coisas boas e ruins das coisas? Aí eu falei que sim. Ela falou, então vambora. Ela falou que não imaginava que ia virar o que virou, mas que ela sempre me apoiou. E meu noivo também. Ele me conheceu uma menina normal de faculdade, do nada a namorada Vocês estudavam dele. juntos? Não, ele era da sala de uma amiga que me apresentou. Quantos anos vocês estão juntos, Júlia? Vai fazer 10 anos. Vocês noivaram, né? Ano passado? Noivamos, final do ano passado. Mas vocês Ai, que tem legal. data de casamento? Não. Quando a gente noivou, a gente tinha. Só que aí começaram a aparecer algumas coisas profissionais pra mim, que eu falei, ai, vamos ir indo devagar, porque eu tava muito sem tempo pra pensar, organizar, sabe? Fiquei com um pouco de preguiça, vou ser bem sincera, assim, de ver todas as Demanda coisas muito de tempo. Sério, você tem casamento. preguiça dessas coisas? Ah, gente, Ah, eu é acho que muita eu teria coisa, é muito também. investimento, é muita coisa. Aí eu falei, vamos com calma, a gente já mora junto, né? Aí eu acho que isso já dá uma... moram juntos. Aí eu acho que isso dá uma esfriada, assim, na empolgação, sabe? Mas eu ainda vou casar, que é um sonho, mas... Ciúme ele não Vamos com tem, calma. assim, Não. do seu trabalho, das fotos, dos concursos de beleza, não. Zero, ele é muito mesmo? tranquilo, muito tranquilo. É por isso que deu certo. Eu lembro com... Eu falo que eu virei um pouco de influenciadora, foi até por causa, você sabe, eu já te falei isso, né? Quando eu saí quando eu quis fazer essa passagem da reportagem pra influência digital, coincidiu muito que você teve uma palestra no Victory, falando sobre influência. Como virar um influenciador, era meio Sim, isso, né? O começo era. da influência. E eu falei, cara, é isso que eu quero muito, me deu muito. E ele tava lá, ele tava recepcionando o pessoal, pegando contato, no final, eu achei isso muito bacana. Ele é parceirão Que ele tava mesmo. lá junto com você. Muito legal. E a questão da palestras, né? Que a gente tá falando essa questão. Isso você leva pra vida, parece que é o que você gosta muito de fazer, né, Júlia? Sim. Eu sempre fui muito do palco, assim, é muito doido, sabe? Quando eu era novinha, eu fazia contadores de história, que é tipo um teatro, mas que você recita textos, poesias e tal. E eu amava, assim, ver as pessoas, sabe? Na plateia e tudo mais, essa conexão que tem. Só que eu nunca imaginava como que eu ia me tornar palestrante. E aí, essa época dessa palestra que você falou, foi quando eu falei, cara, isso tem que partir de mim. Eu tenho um conhecimento aqui que as pessoas querem, que pra mim foi difícil aprender, porque na minha época não tinha ninguém pra me ensinar. E tem tanta gente precisando, deixa eu montar algo. Sim. E aí eu criei esse workshop, foi em 2016, 17, sei lá. É isso mesmo. É, Foi uma final, época que não acho que tinha isso, foi né? isso Tipo, mesmo, não acho que tinha final de curso. 2017, um negócio assim que eu fui. Não tinha muito curso. Eu lembro que tinha um curso online de hoje em dia ela é até minha amiga, que era sobre influência digital, mas não tinha outras coisas. Eu falei, vou criar. Só que aí a partir daí deu tão certo que aí começaram a me convidar para levar essa palestra para outros eventos. E aí daí surgiram outros temas, outros assuntos, e hoje eu falo sobre várias coisas diferentes. Você não fala exclusivamente sobre comunicação? A gente estava até e conversando tal. sobre isso nos bastidores, né? Que a Júlia estava comentando um pouco dos perrengues das palestras, né? Que acontece dela chegar numa palestra com um roteiro ali, basicamente, né? E quando ela vê,
O assunto é totalmente diferente, né, Júlia? Sim, às vezes você recebe um briefing do que vai ser o evento, só que aí... Roteiro. Não, mas roteirinho também, mas não deixa de mas ser aí, roteirinho. assim, às vezes os próprios palestrantes que vieram antes já deram uma mudada e tal, e aí na hora que você tá olhando pro evento, o evento foi pra outro caminho, e aí você fala assim, meu Deus do céu, se eu colocar essa palestra aqui, vai ficar totalmente sem sentido pra quem tá assistindo. Aí você tem duas opções, ou você segue com o que você planejou, né, pra não ter erro, mas às vezes fica um pouco fora e pode parecer que você não se preparou pra estar ali, ou você tenta um improviso, colocar um outro assunto. Mas aí é porque você sabe, você tem as malemolências do improviso. Sim. Porque se chega alguém que não sabe Não improvisar, não tem tem. como, velho. Ela vai seguir ali o roteiro e vai ficar uma Sim. coisa quadrada. E acaba que fica isso ruim, que- as pessoas veem o palestrante como ruim, mas talvez seja porque a palestra tomou outro caminho, né? Exatamente. Conta pra gente de aperto que você já passou nisso aí. Às vezes alguém faz... Se alguém faz uma pergunta, você realmente não sabe, você fala na moral? Tipo, gente, isso Eu falo, gente, olha, agora você me pegou isso aí, eu nunca parei pra pensar, ou eu não tive acesso a essa informação, depois eu posso até pesquisar e te mandar e tal, se alguém souber, eu pergunto, alguém sabe pra poder responder e tal, acho que é normal, porque ninguém sabe tudo, né? Então de E hoje, boa. qual que é os principais temas que você fala nas palestras? Eu falo muito de empoderamento e autoconhecimento, que é o tema da minha palestra do TED, né? Porque aí muita gente chega por conta dela. Tem essa palestra de influência digital aí, tanto para influenciadores quanto para marcas, que eu criei as duas vertentes. Tem o poder de transformação da comunicação e tem uma mais good vibes, assim, no sentido de autocuidado, meditação e tudo mais, que também é para eventos que são mais, né, nessa linha. Essas são as principais. Mas já me pediram para falar, por exemplo, num evento de criatividade. Aí eu pego um tema e adapto pro evento. Já fiz palestra sobre feminismo e sororidade, que aí eu também adapto com o que eu falo, mas também coloco esse tema inserido. E eu já fiz muita coisa. Eu queria fazer uma pergunta, eu lembrei agora, voltando ao assunto que você falou, o negócio de casamento. Você pretende ter filho, Júlia? Pretendo. Você tá Mas com- daqui a você uns tem quantos 4 anos. Eu tenho 28. Ah, não, tá. Tempo de sobra pra ter filho. Mas eu sou a pessoa que planeja o filho pros 45 do segundo tempo, né? Que eu tô planejando pra lá pra tábua da beirada, né? Que a gente, mulher, a gente sabe que cada ano que passa melhora um pouquinho nossa situação, mas assim, é complicado, isso é muito injusto, eu falo que infelizmente. isso é muito injusto, É né? muito Eu falo injusto. essa evolução que a mulher teve no âmbito profissional, enfim, de empoderamento mesmo, como você disse, o nosso físico, a nossa não acompanhou. Infelizmente. E aí a gente fica nessa... em cima do muro, né? Porque fala assim, e agora? Que eu tô bem Tenho ou não profissionalmente. tenho, né? Exatamente, isso é muito... Aí tem aquela opção do... Você congelaria? Então, sim, eu também não sou uma pessoa que tem problema de fazer uma adoção, muito pelo contrário, eu tenho vontade de gerar um filho e de adotar também. Sim. Eu não uma decisão, acho que é uma decisão muito séria, então assim, só vou tomar quando realmente for o meu objetivo. Mas então assim, se por acaso eu não conseguir também gerar um filho, eu adoraria adotar. Então assim, é uma coisa que eu vou pensar ao longo da vida, sabe? Sim. Mas agora, assim, se Papai do Céu mandar, tudo certo, é isso aí, vou amar. Mas de planos mesmo, eu pretendo Mas você daqui a uns usa DIU? 4 anos. Eu tomo anticoncepcional. Ah, tá. Direitinho. Direitinho. Eu falava isso, né? Eu falava assim, gente, eu não devo ser tão fértil assim, porque eu sempre tomei anticoncepcional e a minha cartela sempre terminava assim, tipo, no final eu ficava 3, 4 remédios, sempre. Nunca finalizei a carteira inteira, isso não é. Aí eu falava, não é. Aí quando eu parei de poder ter filho. ou então eu imaginava assim, algum comigo problema. não é tão facinho, vai tá de Eu vou boa. ter que fazer um tratamentozinho. Tratamentozinho, tá. E aí, quando eu resolvi parar de tomar anticoncepcional, foi até porque eu já tava meio saturada do anticoncepcional. Na época eu tava toda regradinha, tipo, fazendo dietinha, malhando, personal, total. E assim, eu tenho muita dificuldade de ganhar massa, sabe? E aí eu falei assim, e o anticoncepcional já tem. Prejudica ainda mais isso. E aí eu parei e falei, vou fazer a tabelinha. Todo mundo falando, tabelinha funciona? Põe na tabelinha, vai que funciona, a tabelinha não tem erro. E aí eu baixei 2 aplicativos pra ir na tabelinha. Tava dando diferença de um dia, porque eles dão quase uma semana. Você já baixou o aplicativo de tabelinha? Nunca. Dá uma diferença, tipo, daquela semana. Já dá margem de erro. E aí eu baixei 2, porque tava dando diferença de um dia. Eu falei, não vai ter erro. Gente, eu engravidei no primeiro mês. Deus queria muito te mandar. Eu juro por Deus que eu não acreditava. E aí eu fiz um exame, eu lembro que apitou assim, aí o Cristiano falou, tá dando aqui que tá atrasada 3 dias. Aí o Cristiano falou, você tá grávida? Eu falei, não tô, Cristiano, não tem como eu estar grávida. Isso aí é porque meu organismo parei de tomar remédio agora, tal. Aí ele falou assim, não, a gente tem almoçar, ele falou assim, eu vou comprar o remédio. Quando cheguei em casa, gente, eu juro, foi a cena mais ridícula da vida, porque eu fiz xixi crente que não mijei naquele negocinho, né? E deixei lá. Quando eu vi a segunda coisinha subindo, a minha perna começou... Eu não sustentava meu corpo na minha perna. E aí eu saí com a calça arreada, jeans,
gritando, chorando, batendo no Cristiano com a calça. Ele não tava entendendo nada. Xingando ele, nunca terão que a culpa era dele. Olha que loucura. Ai, gente. Aí ele tava indo pro show, fazer show, ele falou assim, não, na volta eu vou comprar outro. Aí, positivo de novo. Gente, eu lembro que no dia seguinte, era um domingo isso. Na segunda-feira, antes de abrir o negócio, eu tava parado pra fazer o beta-HCG na porta, assim, ó. Eu não acreditava. Não acreditava. Aí fiz o beta, positivou. Eu falei assim com a minha irmã, tá tudo isso errado, esses testes não tá valendo de nada. Nem o beta-HCG desse dia tá valendo. Fui fazer a... Você ainda fez mais? Fiz, minha filha. É igual uma amiga minha que também fez eu vários não acreditei, testes. porque eu fui lá fazer aquele intravaginal. Aí o coração se bateu, eu falei, oh meu Deus, tem uma criança aqui, mesmo real. Eu fiz tudo, minha filha, eu fiz 3 testes de farmácia, beta-HCG, tudo em 48 horas. Gente do eu tenho céu. certeza. Que eu não São os tava com presentes que Deus manda. Exatamente. Mas... Conta aí, amiga, que tá me dando aquele trem que tá me dando da cabeça. O quê? Aqueles negócios que foge Posso tudo. dar um presente pra Não, Júlia? vamos mostrar primeiro o nosso mentira, look. que chique. Nossa, ela já tá aqui ansiosa pra ver o presente, mas vamos mostrar. Luciano, põe um take nosso de Põe. poá. Olha só. De que é? Nossa, a marca é linda. Tô doida pra Marmita ver. e marmota, Marmita né? e marmota. Amiga, não fala Amei isso. essa Letícia tá estampa. com vestidão Chiquérrima. lindo e eu com conjuntinho. É um conjunto. E a Júlia tem presente. Gente, eu tô muito chique. Adorei. Abre aquelas... Abre! Não. Abre! A Letícia já me Aqui, falou que ansiosa. tava de olho no meu presente. Tava mesmo, de olho no presente, Eu doida já pra ela amei. Eu já amei essa estampa. Ah, olha essa cor. Ai, eu conheço essa estampa de lá, é belíssima. Eu acho que é um vestido longo. É um vestidão. Nossa, eu amei, tá? Arrasaram muito minha Lindo, cara. né? Amei Lindo a mesmo. cor. Muito linda, super na minha paleta. Júlia, fala um pouquinho pra Pô, é gente. patrocinadora coisas que eu quero aprender. oficial. Eu vou aproveitar, Júlia, aqui, vou perguntar tudo que eu quero Pode aprender. perguntar. Essa questão de você... Eu sou muito apegada no negócio de lei da atração, mas eu acho que eu não sei praticar muito bem. O que você faz, assim, pra aquele negócio que você quer acontecer? Você falou que tem um propósito. Sim. E aí você já idealiza aquilo, que o pessoal fala, você tem que vivenciar Sim. aquilo, já sentir as emoções daquele negócio. Ó, eu sou o tipo de pessoa que eu acredito na lei da atração, mas eu também, como eu falei, eu tenho muita fé em Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tento visualizar as coisas que eu quero e tudo mais, eu também sempre falo ao mesmo tempo assim, Deus, mas eu tô te entregando, porque assim, eu tô tentando atrair pra mim. Mas se não for o que tem que vir, eu entendo que não venha, eu só peço clareza que em algum momento eu entenda que não era pra mim, sabe? Mas, nesse sentido de tentar atrair as coisas que eu quero e tudo mais, tem meditações que você pode fazer também, que são meditações de visualização, que é pra você começar a realmente imaginar aquilo que você quer pra sua vida como se já fosse real. já fosse E aí real. você vai ouvindo aquilo todos os dias e imaginando, aquela imagem vai entrando tanto dentro de você, que eu falo que é como se você virasse uma pessoa magnética mesmo. Você começa a atrair as coisas. Porque pra você é tão verdade, é tão real, que as coisas chegam com facilidade, e aí começa a acontecer, você fala, cara, não é possível que aconteceu. Eu tenho uma história relacionada a isso, que esse dia eu chorei de emoção porque eu não acreditei. Eu tava muito numa fase conectada com meditação e tal, e eu fui dar essa palestra que eu falei de feminismo e sororidade, e eu tava muito nervosa, porque o auditório era majoritariamente masculino, e era um evento com 3.500 pessoas, e eu nunca tinha falado sobre isso. Eu falei, gente, é um tema, querendo ou não, que, né, dependendo da forma como você fala, pode gerar alguma má interpretação pelas pessoas. Eu tava muito nervosa de como ia ser recebido. E aí eu fiz uma meditação antes de ir pra palestra, e na meditação eu visualizei como eu queria que fosse, assim, a recepção das pessoas, elas rindo, elas batendo palma, elas felizes. E na minha visualização, eu nunca tinha pensado na minha vida numa palestra, mas eu imaginei elas de pé me aplaudindo. E aí quando eu parei de meditar, eu falei, gente, eu fui até audaciosa, né? Imaginar as pessoas se levantando pra me aplaudir, mas fui, aquilo me deixou mais forte, mais confiante. Menina, no final não levantou, todo mundo me aplaudiu. Mentira. Eu comecei a chorar. Aí eu tive que explicar o que tava acontecendo no microfone, né? Porque eu falei, gente, que doideira! Eu imaginei exatamente essa cena antes de vir pra Olha cá só, e aconteceu, sabe? Pra mim aquilo foi muito forte. Eu falei, meu Deus. No Miss Brasil você visualizava também? Você praticou a visualização? Visualizava. E pra eu te falar mais uma coisa muito louca também, que eu acho que foram as duas coisas mais loucas assim de visualização que já aconteceram. Um ano antes do Miss Brasil, eu fui pela primeira vez no São Paulo Fashion Week, e aí me hospedei lá no Jardins de São Paulo, perto da Oscar Freire. E aí eu falava que eu não gostava de São Paulo. E quando eu fiquei hospedada lá, eu falei, gente, mas essa região aqui é muito incrível e tal. Só que é uma região muito cara de São Paulo. Então eu falei assim, meu Deus, se for pra morar em São Paulo, eu quero morar aqui, porque aqui é incrível. Eu sei que é difícil, mas aqui eu ia amar.
Aí, beleza, ganhei o Miss Brasil, eu tive que mudar pra lá, e aí você fica um ano no apartamento do concurso. E aí, quando a minha assessora foi me levar pra conhecer o apartamento era na rua. Hotel que eu me hospedei. Olha só. Gente, a primeira vez que eu fui andando pra minha academia, eu fui chorando na rua também, porque eu olhava pras coisas que eu tinha visto naquele dia, eu falei, gente, eu pedi por isso, e no dia eu achei até que eu tava ficando doida, porque era impossível pra mim naquele momento. Era impossível. E aí você vê aquilo realizar um ano depois, de uma forma que você, tipo assim, eu nem passava pela minha cabeça naquela época ser a Miss Brasil. Então, assim, eu falo, a gente tem o tempo inteiro que jogar esses nossos sonhos pro universo e acreditar, porque Deus tem uma coisa gigante pra gente, só que o problema é que muitas vezes a gente não acredita, a gente acha que é muito grande pra gente, e nada é grande mais, porque Deus é tão abundante, tão próspero, que assim, a gente pode tudo, sabe? Com Ele a gente pode tudo. Então eu tento pensar Você nisso. é católica? Eu sou católica, assim, de criação, eu vou na igreja e tal, mas eu falo que a minha religião é Deus, assim, eu não tenho Sim, você nenhum fica problema. ali no seu momento, Sim. não sente a necessidade de ir a uma igreja Eu não vou pra se sempre, conectar. eu não vou sempre. Eu vou porque eu gosto de estar com muitas pessoas assim, mas eu às vezes vou pra uma igreja evangélica quando tem um culto de uma igreja que eu acho legal e tal. Eu não tenho muito isso assim, sabe? Vou só na igreja católica. Você hoje em dia ainda participa de alguma coisa ali do universo da beleza, de concurso, meio que por bastidor? Como é que é a sua relação Sim. hoje? Eu tenho um curso online pra misses, que aí elas podem comprar e fazer pra se preparar pros concursos que elas querem participar. E aí, de vez em quando, algum concurso me convida. O último Miss Brasil me convidou pra dar uma palestra pras meninas. Aí eu fiz live com todas as candidatas do Miss Brasil do ano passado no meu Instagram. Eu gosto muito, então eu tento, de alguma forma, continuar participando, assim, sabe? Você acha que pro Miss Brasil, foi 2018, 19 que você fez? 19. O seu diferencial foi isso? A comunicação, o emocional forte, você acha que foi isso o seu diferencial? Eu acho que juntou todos os anos que eu já participava antes, então já sabia muito bem assim como era um concurso, né? Já tinha experiência Você já com tinha emocional e participado quantas comunicação. Ó, Miss Minas Gerais em 2014, Miss Brasil em 2015, o Rainha Brasileira do Café em 2016, Miss Brasil Mundo de novo em 2017, Miss Queen International em 2017, já tinha participado 5 vezes, com o outro Miss Minas Gerais que eu ganhei 6. O Miss Brasil foi o 7º concurso que eu participei. Em algum momento, assim, Júlia, antes, lógico, assim, de você quando você estava no começo, você sentia assim, eu vou ser Miss Brasil? Ou você não? Cara, eu entrei pro Miss Minas Gerais querendo participar do Miss Brasil. Meu sonho era estar na Band, na televisão, pra todo mundo, representando o meu estado. Só que aí as coisas foram acontecendo e muito rápido, como eu falei assim, eu descobri que eu ia participar do Miss Minas Gerais, 39 dias depois eu era Miss Brasil. Foi tipo assim, uma bola de neve, eu não imaginava. Loucura, eu comecei né? em 2019 com outros planos, eu nem sabia que eu ia participar, entendeu? Então assim, foi muito louco. Mas as coisas iam acontecendo e tudo, eu sentia muito que eu tava no lugar certo o tempo inteiro. E no Que era o seu palco, momento, você sim, sentia eu isso? senti muito. No dia da final, eu tava tão tranquila, mas tão tranquila, que na hora que chegou o momento ali de anunciar, eu falei, gente, eu acho que eu vou ser a Miss Brasil. E aí eu comecei a chorar, sabe? Mas E aí, antes da coroação, você no sentiu top isso? 3, na hora que eles deram um intervalo, assim, antes de voltar pra anunciar, tava só as 3 finalistas, eu comecei a conversar com Deus, falando assim, Deus, eu acho que eu vou ser a Miss Brasil, porque o Senhor sabe por que eu quero, né? O Senhor sabe que não é só por mim, que não é só por causa da coroa. Eu acho que o Senhor vai me dar essa dádiva, assim. Tanto que, na hora que eu ganho, eu aponto 2 vezes pro Eu céu. lembro que você fala obrigada a Deus, um negócio Sim, assim, né? e tem uma hora que eu solto, assim, muito espontâneo. Meu Deus, eu sou a Miss Brasil! Essa frase foi a melhor. Meu Deus, sou a Miss Brasil. Primeira frase de Miss. Meu Deus, sou Miss. E no Miss Universo, você teve essa plenitude também? Me conta. Sim, no Miss Universo ainda mais, eu pedia muito pra Deus fazer exatamente o que tivesse que ser na minha vida, porque a minha vida ia mudar ainda mais, eu moraria nos Sim. Estados Unidos, aí realmente, assim, ia ser uma avalanche. Você tava com o coração aberto pra isso? Tava demais. E eu falava, eu tenho certeza que se isso acontecer, é pra viver um ano de propósito mesmo. Porque assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de, poxa, ela vai ganhar um Miss Universo, tipo, vai ser surreal de oportunidade de trabalho e tal. Mas na real, você fica primeiro um ano trabalhando pro Miss, com as coisas deles, com toda a sua vida monitorada por eles, pra depois você aproveitar os benefícios de ter sido Miss. Então eu sabia que ia ser um ano desafiador, assim, de muita abdicação também. Mas eu também tava pronta. Eu falava assim, nossa, se for esse o caminho que eu tiver que seguir, se for isso que for abrir outras portas e tudo mais, vamos que vamos. Só que ao mesmo tempo eu sabia que era desafiador. Então eu falei assim, eu só quero dar o meu melhor e deixar o Brasil orgulhoso. Que era a minha maior meta. Eu falava, eu quero que o meu país esteja feliz, sabe? Com a representante que eles mandaram. E foi em que mês? Foi em 2019 o Foi. Miss? Em que mês de 2019? Porque logo Foi em seguida... dezembro. Logo em seguida a gente entrou em pandemia, né? Sim. Então imagina se... O Miss Universo? imagina tá. se você Eu teria tivesse... ficado o ano de Miss Universo
presa no apartamento em Nova York. Ia ser exatamente. doideira. Nossa, Sem eu não ter pensei isso. contato nenhum. com Nossa, família. eu agradeci depois disso, eu loucura. agradeci a Deus, porque assim, de verdade, Ia eu ser acho que deve ter sido muito muita barra, difícil. Exatamente. Porque querendo ou não, se estivesse tudo normal, você ia ter a sua rotina, mesmo que você estivesse longe da família. Você teria a sua rotina ali saindo, trabalhando. Te ocupa, né? São coisas conhecendo vários legais. lugares. Imagina uma pessoa É. fora do país dela, presa, sem acesso à família. Nossa, Deus deve ter sido muito E difícil. hoje, Júlia, por você, assim, acho que Miss não perde cargo nem, você é Miss a vida inteira, não é Sim. isso? Sim. Você hoje como Miss, no que eu tô pisando aqui? Eu achei que era no seu pé, na bota, gente. Você hoje como Miss, você tem essa preocupação estética, tipo assim, gente, eu preciso estar impecável, eu preciso estar sempre bem vestida, maquiada, arrumada. Isso existe, né? Existe, mas eu vou te falar que eu nunca tive, assim, nem no meu ano de Miss Brasil. As pessoas até falavam, é diferente ver uma Miss Brasil que aparece toda suada nos stories. É diferente ver uma Miss Brasil que vai pro aeroporto pegar um voo 3 horas da manhã e não se maquia pra um voo 3 horas da manhã. Então, assim, eu levei um pouco da naturalidade de uma mulher normal pro Miss Brasil. É óbvio que eu represento, querendo ou não, a beleza. Então, assim, eu me preocupo sim com a minha aparência pelo meu trabalho, não só como Miss Brasil, mas como comunicadora, como palestrante, né? A gente sabe que uma das coisas que comunica é a nossa imagem. Então, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a realidade, você ser uma mulher real, é muito importante se você diz que você representa outras mulheres, né? Senão eu me Porque a distancio demais. realidade É das verdade. mulheres, né, o tempo todo não é Não é essa, né? não é impossível. essa, Igual eu exatamente. falava, gente, se eu quiser mostrar só isso, vai ser muito difícil, porque imagina eu ter que acordar, já tenho que pegar um voo 3 horas, aí eu tenho que acordar 1 hora antes pra Deve me ser muito maquiar, ruim, né? sabe? E você não acha que no fim das contas, quando a pessoa mostra aquela perfeição, pra mim, gente, isso acaba sendo um desserviço. Sim. Porque aquilo não aproxima ninguém, aquilo eu acho que mais distancia, porque você exatamente. cria um ranço daquela pessoa que é perfeita 24 horas por dia. Sim. Você fala, onde que eu tô errando que eu não sou assim, que eu não acordo Exato. linda, plena, maquiada, com esse cílio maravilhoso, entendeu? Que eu tô toda cagada no meio de tá uma porcaria e essa pessoa tá Exato. perfeita 24 horas por dia? eu já parei de seguir muitas pessoas por me sentir mal de, assim, falava, gente, será que sou eu que não consigo isso? Sim. Ser desse jeito? Então, assim, eu acho que hoje muito da influência, e assim, eu vejo a Júlia pregando, eu vejo eu pregando, a Jade também pregando, essa realidade de ser como mulher, como tudo na vida, como mãe que a gente às vezes perde ali a paciência com a criança, a gente mostra. Essa semana mesmo, foi ontem. Anteontem, eu postei é lógico que você não, né, gente? Você não tem que pregar, não é isso que eu tô falando. Mas assim, é real. Eu postei a Helena comendo pizza com a boca toda cheia de chocolate, 9 e tanta da noite. Gente, o que eu recebi de mensagem, eu não recebi nenhum hater, mas o que eu recebi de mensagem falando assim, cara, que bom que você mostra isso, porque eu faço isso aqui em casa, eu tenho um peso, às vezes eu fico com vergonha de falar, porque as pessoas vão achar. Isso sim, aí as pessoas se agradecem por isso, né? Mas até um tempo atrás, as grandes influenciadoras nacionais eram aquelas perfeitas, né? Exatamente, Quando começou tava a na influência. moda, perfeição da maternidade, da criança De não tudo, comer né? isso, não comer aquilo, dormir tal hora, acordar tal hora, A pessoa né? que tava sempre perfeita, tal, disposta a malhar e cuidava da casa, dava conta dos filhos e tava sempre linda, maravilhosa. As grandes influenciadoras que começaram com isso, tanto que eu lembro muito disso, na época de TV ainda, eu tinha muito esse deslumbre já pela internet. E aí uma vez, até a Gleice que me maquiava falou assim, Letícia, por que você não vira influenciadora? E a resposta que eu dei pra ela, eu falei assim, quando, Gleice, eu assim, com esse corpo que não é perfeito, desse tamanho, e na minha cabeça não tinha essa possibilidade, não tinha lugar pra mim, por eu não ser Mas eu acho esteticamente que realmente perfeita. não e, tinha sabe? antigamente, porque eu acho que a internet começou muito de uma reprodução do que já eram as publicidades normais de revista e TV, sabe? Então, assim, começou com a perfeição, porque o que a gente vê em revista e tudo mais são coisas inacessíveis. Agora, por conta desse movimento que foi criado na internet, a gente que também tá as levando pras revistas campanhas. E isso o universo Miss abrangiu um pouco? Tipo... Assim, ele tá acompanhando aos poucos. Eu fico feliz Mas de ver avanços. são passos mas são leves, passos né? lentos. Mas o que eu falo, sabe, quando as pessoas me perguntam, eu acredito que tem parte da gente. Da gente que entra no concurso pra participar e quebrar esses pequenos padrões. E aos poucos você vai abrindo e vai quebrando padrões maiores. E quando você vê, você fez uma revolução. Se continuar as pessoas pensando, ai, não é pra mim, não vou, você não abre portas. Tem tantas mulheres surreais que entraram no concurso e que mudaram o rumo. A Miss Universo mesmo do ano que eu ganhei, que foi a Zosi, que é da Miss África do Sul, ela falou, o discurso dela, ela fala, eu vim aqui participar do Miss Universo porque eu sou uma mulher preta, do cabelo quase raspado, e eu
eu não via essas mulheres nos concursos de beleza. Eu nunca me senti representada. Então, estar aqui hoje, eu espero que meninas que são como eu me vejam e entendam que é possível. Então, quando uma mulher maravilhosa dessas ganha um Miss Universo, olha a porta que ela abre pra tantas meninas que falavam, tipo, isso não é pra mim. Não tem uma menina igual a mim, sabe? Então, eu acho assim, cada mulher que vai lá e fala, não, eu vou com o meu corpo, eu tô acima das medidas que antes eram impostas, hoje não são mais. Então, você pode participar não estando no corpo padrão, né? Se chega uma mulher lá e vai com atitude e tudo mais e ganha, ela vai revolucionar. Então eu espero que tenham cada vez mais essas mulheres que a gente possa quebrar, porque a gente tem que ocupar, sabe? E eu falo assim, uma coisa que nem foi assim, foi grande, mas nem tanto, né? Igual a gente falou da representatividade dessa Miss. Mas o simples fato de você ter cortado o cabelo e ido pro concurso, cara, o que eu ouvi falando assim, por que a Júlia cortou o cabelo no Miss? Tipo assim, não vai ganhar porque você já tinha cortado o cabelo. Não, falavam que eu não ia ganhar. Tipo assim, aí eu ganhei e falaram que eu ganhei por causa do cabelo. Ai, Jesus. Então, assim, isso já foi muito bacana, né? Assim, você mostrar, por que não uma Miss de cabelo curto Chanel? Sim. Por que não? E você também, assim, não quer mais ter. Você nunca vai voltar pro longão, né, Júlia? Não. E quando as pessoas me questionavam, eu cheguei a me questionar também. Gente, será então que eu coloco um mega, já que, tipo, realmente é concurso de beleza? Só que aí eu parei pra pensar e falei assim, gente, mas eu me sinto tão mais bonita assim, não faz sentido eu colocar um cabelo porque as pessoas querem que eu tenha. Eu me sinto mais bonita desse jeito. Você chegou a cogitar pros braços colocar um Eu mega cheguei, porque é o que você fala, acontece que isso. fora, né? As pessoas falam muito, então se você se deixa aí pelos comentários, você acaba fazendo algo que nem é por você, sabe? Aí eu falei, não, opa, peraí, esse cabelo é o que me representa e tal. E aí o que você falou, é uma coisa que é pequena, mas que na época deu o que falar. E aí eu falei sobre isso no meu TED, como que isso foi uma quebra, assim, querendo ou não, de padrão pro mundo Miss. Isso é uma coisa pequena, mas que comece dessas coisas pequenas pra gente abrir, sabe? Porque se isso não era possível, quem dirá outras coisas, né? Igual quem dirá uma mulher que é preta, que tem o cabelo raspado, Sim, por exato. exemplo, né? Que foi, assim, uma ruptura extrema. E aí, olha só... Foi a primeira, né? Foi a primeira, né? Eu acho. Eu não sei, porque mas tem eu tinha muito... cabelo raspado, acho que sim, né? Tem muitos anos de concurso, mas eu acho que foi a primeira mulher preta de cabelo raspado. Eu acho, mas assim, pode ser que anos muito atrás tenha tido outra. A gente nem tem mas eu conhecimento. não lembro. E teve... Você falou agora que teve Miss na pandemia, né? Teve. Como é que foi essa questão? Em 2020, a gente indicou uma Miss Brasil. A gente não, né? A organização indicou. Mas como é que é isso? Como assim? Olheiro? Como é que é isso? Então, eu acho que sim. Eu acho que a organização meio que pesquisou, assim, entre meninas que já tinham participado de outros concursos e tal. Porque a Miss Brasil 2020, que é a Júlia Gama, ela foi Miss Brasil Mundo, que é uma outra franquia de concurso. Então, ela participou de um grande internacional, que é um concurso tão grande quanto o Miss Universo, mas ele é menos conhecido no Brasil. E ela foi muito bem nesse concurso. Ela morou anos na China, então era uma mulher que falava 4 idiomas, que era super inteligente, atriz, uma ótima comunicação. Então, assim, era uma mulher que, digamos assim, estava pronta, sabe? Eles precisavam de uma menina que não precisasse ser tão preparada para ir para um concurso como Miss Universo, porque, né, tinha que realmente ir dali. E aí eles escolheram ela, assim, anunciaram. Fizeram todo um momento ali de eu passar minha coroa pra ela gravado, pra anunciar, mas não teve concurso. Foi tudo gravado? Foi. Não deve ter sido a mesma não, emoção, não tem né? como. A emoção Não é a mesma coisa. Eu não sabia que era ela. Então, assim, pra mim foi uma surpresa e eu gostava muito então dela. Não teve essa questão de votação, nada? Não, era segredo. Ela foi escolhida e acabou. Aí no dia da gravação a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo no dia da gravação, e aí um mês depois essa gravação foi ao ar, e aí todo mundo ficou sabendo quem era, mas ninguém sabia que ia ser ela. Então, assim, foi surpresa, mas não teve aquela coisa, né? Tipo, a emoção, né? desfile, Porque o negócio é o ritual em si. Sim. Com né? certeza. É o ritual da expectativa, do Mas naquela alvoroço, época, realmente, a gente não tinha tava fazendo como, nada. Então, não assim, tinha como. ou fazia assim ou não ia ter. não faria. Você ficou muito exausta no ano, no primeiro ano? Devia ser, né, Júlia? Muito. É um batidão eu lembro sem de parar, um né? momento que eu virei pra minha assessora e falei assim... Cara, eu tô começando a achar que o ser humano nem precisa dormir tanto assim, porque não é possível. Deve ter uns 2 meses que eu não durmo mais que 4 horas por noite e eu tô aqui viva, uai. Tô viva. Aí ela falou assim, Júlia, a hora que você parar, minha filha, você vai dormir um tempão. Isso se você não tiver um piripaque antes de passar mal. Se você morrer até lá, você vai dormir por um momento. O começo é bem punk, porque é muita entrevista, é muito evento, todo mundo quer no começo, quando você ganha. E no meu ano, como ainda aparecia na Band, era uma proporção muito grande de imagem, sabe? Foi muito legal, assim. Que é isso, pra mim foi Agora, incrível. não passa mais na Band? Agora não. Eu não sei se esse ano eles vão fechar com alguma TV, porque a empresa que comprou os direitos do Miss Brasil, ela é uma empresa que é como se fosse uma TV de streaming, assim. Então eles são uma Então TV. o seu ano foi o último, assim.
Que era da Band, sim. Uma sorte do caramba, né? Então provavelmente pode ser que seja transmitido pelo próprio YouTube, então, né? O último ano foi transmitido pelo canal deles. Acho que a TV chama Soul TV. Aí você conseguia baixar gratuitamente em iOS, Apple e Smart TV e você assistia a final do concurso. Mas assim, nada impede que eles fechem uma parceria com uma emissora pros próximos, né? Isso aí são coisas que eles têm que ver. Mas aí tudo depende, é uma organização, né? Então depende de patrocínio, de financeiro. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. Algum momento desse auge seu do cansaço, você falou assim, cara, tô arrependida. Algum momento falou assim, não, do né? Miss nunca. Nossa, assim, mudou minha vida completamente e foi muito positivo. O que mais mudou, Júlia? Até mesmo pra gente, o nosso batidão é muito intenso. Tem hora que você Tem hora que eu falo, você não fala, não? Não. Tem hora que eu falo porque que eu fui ser mãe, gente. Eu não vou falar porque eu tô na influência. Como é que eu falo? Isso eu realmente falo. Assim, igual essa semana passada, não parei. E tipo assim, tô morta, tô cansada. Mas o que acontece? Tá Foi até bom. o que eu falei. Eu não falo tanto, eu não penso tanto assim. Porque como eu vim de um batidão muito mais intenso que era o da TV. Porque aqui, a influência, por mais que seja pesada, a gente fica 24 horas. Mas você faz sua agenda. A gente faz né? essa agenda, a gente tem nossa liberdade de falar e de ir e vir. E de estar em outro lugar e viajar no final de semana, coisa que eu não tinha. Então, você lembra um dia que você tava muito exausta, você começou a reclamar? Eu falei, Jade, tem coisas muito piores do reclamo. Não tá muito foi isso bom. mesmo. Então, tipo, depois que você passa por um batidão pior, e aí aquilo pra você até quando tá ruim, tá ótimo, gente. Mas é que eu tipo acho, o isso. mundo Miss, querendo ou não, foi 1 ano da minha vida. Então eu sabia que aquilo ali tinha data limite. Isso é muito bom. Então não tinha como Então, eu você dá o ficar seu máximo não querer, falando assim, sabe? exatamente. Você sabia que tinha um prazo ali pra acabar, né? Maternidade é pra sempre. pra A influência sempre. é o emprego que você escolheu. Então, às vezes, assim, com a influência, eu já cheguei a questionar. Tipo, é isso mesmo que eu quero pro resto da minha vida? Porque, assim, tem muita coisa boa. Eu amo o meu trabalho. Mas também tem coisas, às vezes, que te piram, sabe? Tem muito hater ou não? Não, graças a Deus. Graças Nunca a Deus, tive. né? Tipo assim, às vezes surgem umas pessoas aleatórias que são muito sem noção, do tipo, falam coisas bizarras, mas aí eu bloqueio, mas é muito pouco, sabe? Perto da Mas proporção a de Júlia coisa não vai boa. lá, ela tão bem, né? Não tem nem... Tem nem o que falar. Tem nem que xingar a meu. pessoa, Eu sou gente. muito de boa mesmo, Você é muito sabe? de boa, Então eu a acho que é pessoa tá difícil. mentindo. Ela tá, minha filha, no ranço seu, porque não tem outra explicação, não. Aí eu desejo que Deus abençoe. Esses dias um cara mandou assim pra mim, morre no direct. Eu falei, nossa, Deus te Gente. abençoe. Eu falei, Deus te abençoe. Porque, meu Deus, eu vou falar o quê pra essa pessoa? Mas com certeza era um fake, né? Não, sempre fake. E era essas uma mulher, pessoas. né? Você sabe que não era um Eu homem, não né? sei. Não, sabe por quê? Esses dias um menino, pessoa real, com bio lá do que ele faz da vida, com idade, com de onde ele vem, simplesmente me mandou um direct. Nossa, forçada, hein? Tá feio, fia. Vê se aprende. Aí eu falei assim... Não, aí Mas o que era? Era um sobre- cara aleatório. Não, eu tava Não, fazendo respondeu. eu devia estar fazendo alguma publicidade. Aí eu tava fazendo publicidade. Era um ovo da Relicário que chegou lá em casa. Aí eu respondi pra ele assim: aposto que você nunca comeu Relicário. Porque se você comer, você ia saber que é real isso, que é perfeito, surreal. E segundo, que assim, nossa, eu desejo que sua vida seja mais interessante, porque você perder seu tempo pra criticar uma pessoa que você nem conhece. exatamente. Nossa senhora, haja o que fazer, né, filho? A pessoa Tem que enfia o fazer quê? a viola, Enfia a viola no saco, Ele né? nem me respondeu. Gente, foi igual ontem também Pega aconteceu isso, o isso. quê, amiga? A viola no saco. Vocês não ouviram essa expressão, não, gente? Não. Que isso? O Luciano já ouviu. Ou tipo, vou pegar meu cavalinho, tirar da chuva. Vou sair fora. tá. Tipo, enfia sua viola no saco, enfia o rabo no meio das pernas e E sai vai embora, fora. né? É. Nossa, achei que isso era super comum de falar. conheci. Ontem me mandaram assim, eu fiz até um vídeo. Aquele videozinho que eu fiz com a Helena, que eu até usei o elefantinho do Mateus pra bater na cara. Um videozinho. Sabe aquele vídeo de casal? Quem deu pra mim, eu fiz com a Helena, e ficou muito bacana. E aí uma pessoa foi lá e escreveu assim: nossa, coitada, falando de mim, se acha linda com essa cabeça desse tamanho. Gente, mas assim, foi engraçado. Aqui, ó, gente, a cabeça da Letícia tá normal. Pequenininha a cabeça dela. Não, eu tenho um cabeção real. Tem? E foi Eu não, tenho, Eu gente. não acho, não. Nem Eu sou eu. cabeçuda. E aí, assim, na hora, eu vi que era um fake, era Agostinho Cachaça. Aí, beleza. Aí eu mandei pra Cris. A Cris me mandou na hora, a Cris que arrumou meu cabelo, ela tinha ido no dia anterior. Aí eu não sei o que a gente falou do cabelo. Eu falei, você já reparou que eu tenho um cabeçote? Aí a Cris, que é isso? Eu falei, tenho, Cris, minha cabeça é grande, tal. Tenho, Luciano, sou cabeçuda. E aí foi muito engraçado, porque eu mandei um áudio pra ela, morrendo de rir. Deixa eu ver se o áudio tá aqui. Tipo assim, a pessoa às vezes quer abalar, gente. E aí ela fica puta, porque ela te Nossa, porque divertiu ela na não real, abala, entendeu? porque ela não abala. Aí eu mandei, morrendo de rir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu falei, Cris, eu te falei que eu era cabeçuda, você não acreditou que eu era cabeçuda. E aí você desestrutura a pessoa na hora. Porque assim, eu falo o seguinte. Muita quando perda de você, tempo, né, gente? quando você vê que é um fake, né, cara? Eu te falei ontem que a minha cabeça. Ela ri dela mesmo.
Você não acreditou. Eu falei que isso é absurda, velho. Ai, gente, essa pessoa deve se revirar lá. Eu tentei ofender, mas não rolou. Mas eu não acho você cabeçuda, amiga. Eu sou assim, amiga. Eu vejo quando eu coloco o boné, os boné nunca me entram na minha cabeça. Então, nesse sentido eu também sou, que todas as coroas nunca serviram na minha cabeça. Nossa, eu lembro, sei lá, na Câmara, quando eu trabalhava na Câmara. Inclusive, eu trabalhei na Câmara no meio por causa da Júlia. Você lembra? As coisas se cruzam, Foi. né? Você tinha, acho que tinham chamado, tinha uma vaga de reportagem lá da TV Câmara. E chamaram a Júlia, porque eles queriam uma repórter e alguém que tivesse na influência ao mesmo tempo. Acho que era isso, né? Aí a Júlia, acho que você tava pra entrar no mesmo, você não falou o que era. Ela, não, Letícia, porque assim, eu posso te passar o seu contato? Porque eu pensei tanto em você, Ana. Eu falei, pode passar. E aí me ligaram e eu fui pra E na Câmara. época você fazia o quê? Eu tinha saído da TV, eu tava começando na influência, eu tava começando. Então, assim, foi bom, porque era um salário bacana. Você ainda falou, o salário é legal. Gente, eu queria, só que não dava naquele momento. Aí eu fui, eu lembro que depois que você foi em mim, você foi lá na cama. Gente, eu fiquei com tanta dor daquelas pregadas. Um monte de pregador na minha Cara, cabeça. pra colocar aquela coroa, um inferno, amiga. Coitada Ah, é? dela. A coroa ficava torta. Aí passa por dentro, quando você vê por cima, tem um monte de Ninguém elástico, acredita né? quando eu falo. É doideira. E Como vai é que pregando. funciona? Essa Não é só coroa, colocar? essa coroa do Miss Brasil, ela já é fechada e dura. Porque tem umas que elas ficam com uma aberturinha, você consegue encaixar. Tem outras que são maleáveis. Essa é dura. E aí, ela não cabe na minha cabeça, porque minha cabeça é grande também. Aí, assim, talvez não visualmente, mas é grande. E aí, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que passar um elástico por dentro dela, passar o elástico por debaixo da minha cabeça e ainda tacar um monte de grampo, porque o nosso cabelo é muito fininho, né? Imagina, o grampo não prende. Aí era um monte de coisa. Gente, era... Aí no meu ano de Miss Brasil, um monte de gente falava assim, é um absurdo essa Miss que não usa coroa em evento nenhum. Ela não tem orgulho do título, não sei o quê. Falei, gente, se eles tivessem noção Cara, eu acho que o maior tempo você ficou lá colocando a coroa. Não, e eu não conseguia fazer sozinha. Então, se eu não fosse pra um precisava de evento que eu ajuda. tivesse alguém pra me ajudar, não tinha nem como, gente. Porque eu não conseguia ver tudo que tinha pra fazer, Tinha sabe? que ser ela, né? Você não pode colocar uma coroa fake, Não podia, né? não podia. E assim, além disso, a coroa é uma joia, então você não sai levando ela também pra qualquer lugar, você não despacha no aeroporto, né? Tipo, não é assim tão simples, né? Mas enfim, são as coisas que ninguém sabe, entendeu? Coisas que ninguém Acontece tanta coisa Nossa, que você não pode aquele dia eu falar. fiquei com dó, cara. E vinha, era você segurando aqui, não sei o que, aqui embaixo, a outra. Tinha 3 pessoas pra colocar, passar grampo. Você não podia falar isso. Ah, assim, da coroa ainda fala. Peraí. Aí quando A acabou. coroa eu falava, quando mas tem acabou, outras ficava coisas que não torta pode ainda. falar. Quando ela parou na cabeça, tava um pouco virado pro lado. Sim. Aí teve que arrumar. Nossa senhora, Deus me livre, trabalheira. A gente vai todo evento, você tem que fazer aquilo. Sim. Isso mas ninguém assim, vê, né? tem coisas que não é nem que você não pode falar, mas é que assim, não tem por que você falar que é coisa de bastidores, mesmo parte do trabalho, que acontece perrengue, acontece em todo lugar. Só que as pessoas nem imaginam que, tipo assim, que aconteceu aquilo. E às vezes a crítica vem justamente uma coisa que, tipo assim, já te machucou porque deu errado, você não queria que desse errado, você não pode falar por que deu errado. Mas aí as pessoas estão lá criticando e você tá, meu Deus, eu queria poder falar o que tá acontecendo. Mas essa daí não é minha. Essa daí ainda coube na minha cabeça. Aí foi pra uma foto especial daqui do Miss Juiz de Nossa, Fora. linda. Não era essa coroa. Era essa não, é da pedrinha verde. Deixa eu ver se eu acho depois uma foto aqui pra mostrar. Pra colocar. A gente tem um quadro aqui que chama Papum. Que é assim, a gente fala uma palavra. E você fala a que vem primeira na outra sua palavra cabeça. que vem na sua cabeça. Ai, meu Deus, em eu relação sou ruim àquilo. nesses trem, mas vamos lá. Você lembra de um quadro da Xuxa, assim? Eu inventei esse quadro da Xuxa. Ai, adoro, gente, a Xuxa é diva. Adoro. Luciano, você já colocou aí, Não, Luciano? olha, posso olhar não, Não né? pode olhar, não, tem que ser na surpresa. Então tá. Vamos lá, então, tipo assim, um sonho realizado. Miss Brasil. Lembrança. Miss Brasil também, é a minha maior lembrança. E um sonho que você ainda não realizou? Capa da Forbes. Maravilhoso. Alô, Mas, assim, Forbes! ela é muito. Esse negócio do curso, eu lembro direitinho uma coisa que me marcou naquele curso da influência que eu fui, que você falou assim, você tava falando de palestra, e falou assim: eu ainda vou palestrar nacionalmente. Não foi essa expressão, você falou assim, que você ia palestrar já a nível nacional. E quando você virou isso, a primeira coisa que eu lembrei, você falando isso lá naquele concurso lá. Cara, eu falo muitas coisas. Eu falo, por exemplo, que eu vou ganhar o Big Brother, que tipo, eu tenho vontade de entrar no Big Brother. Você iria numa Nice? Nossa, tranquilo. Eu não falo que eu vou participar. Eu falo, eu vou ganhar o Big Brother. Aí, se um dia isso acontece, as pessoas vão lembrar, Isso entendeu? é questão Registra esse momento, Luciano. de você Quando ela ganhar o Big afirmar, Brother, a gente né? vai ficar rico com esse vídeo aqui dela falando isso. Não, eu Data lá. ainda brinquei, porque assim, o meu Miss Brasil, como vocês falaram, querendo ou não, foi uma sorte muito grande o ano que eu fui Miss Brasil, assim, foi o último ano antes da pandemia derradeiro, e tal. E aí eu ainda brinquei esses dias com a minha mãe e falei assim, mãe, o Deus preparou o Miss Brasil certo pra mim e ele tá preparando o Big Brother certo também, porque esse aí era de homem, não adiantava eu esse participar flopou dele. Mesmo, né? Isso foi bizarro. Você estava torcendo
torcendo pro Arthur, gente. Eu não tô torcendo. Eu queria tanto que o PA ganhasse. Eu também, eu era time PA total. Cara, aí eu fico conversando com todo mundo. Eu queria que o Arthur ganhasse. Eu falo, será que só eu queria que o PA ganhasse? Não, eu queria o Arthur, não. Sempre que eu perguntava a alguém, todo mundo falava PA pra mim. Eu achei que ele fosse ganhar. Eu não sei se eu tomei ranço daquela mulher dele, eu passei o ranço pra ele. Eu já não curtia por causa das coisas que aconteceram com ele, né? Ele conseguiu me manipular durante uma parte do programa. Exatamente. Eu assim, mas eu fui acho que uma essa questão das de bobas. manipulação. Eu fui uma das bobas que, tipo assim, falei, ai, coitado, Caiu. né? Até você Nossa, ver que ele é um homem que tá ele mudando manipula. e tal. Mas aí chegou um momento que, assim, tem uma coisa que me irrita. Assim, eu falo muito, mas eu acho que tem pessoas que tudo vira em torno dela em todas as situações. E ela não consegue ficar feliz por outras, ela não consegue dar espaço pra outras Exatamente. brilharem, sabe? Dele, Aí sabe? eu comecei a falar, gente, o PA e o Scooby, por mais que em alguns momentos me irritava também o fato deles não jogarem o Big Brother, mas era tão genuíno aquilo ali, era tão bonito de ver, o jeito que eles ficavam felizes, o amor, que eu falei assim, ai, cara, tô encantado pra esses meninos, eu gostava muito deles. E eu não sei vocês, mas essa situação não me incomodou nesse Big Brother, de ter ficado só homens na final, porque eu acho que foram homens que de fato mereciam, porque você tá com um negócio no cabelo que tá passando, tá me incomodando. Tirou. Era o fiozinho. Porque eu acho que foram homens bacanas, sabe? Sim. Porque gente. que não tem representatividade, eu acho que nem tudo é isso. Não, então agora os homens não podem nada também. Exatamente. Mas ó, eu falo que eu senti falta de algumas pessoas na final. Gostei também do trio final, assim, tudo bem. Mas eu senti falta, assim. Tinha algumas pessoas que eu gostava. Eu gostava muito da Slo, talvez até por conhecer, tipo assim, não conhecer pessoalmente, mas de saber dela antes do... Ela é Miss? Ela foi Miss Pernambuco 1 ano antes de mim, do concurso antes do meu. E ela é uma fofa. E agora também que ela saiu, que eu tô acompanhando ela, eu adoro ela. Eu acho que ela não teve espaço de ser tudo que ela era. Inclusive, uma coisa que eu acho que esse Big Brother, os camarotes vieram tão forte e são pessoas que já têm tanta experiência em espaço de fala, em como se promover, que eu acho que eles, tipo assim, se apropriaram, sabe, do programa. Então eu acho que tinha muita pipoca lá que faltou brilhar, mas que era incrível, sabe? Sim. E eu amava muito a Alina também. Eu queria muito a Alina na final, sabe? Eu curti então a eu fiquei Alina, muito chateada, assim. bem. Achei que ela não usava da causa dela pra se promover e se ganhar em cima daquilo. Achei Não, ela de boa. ela era maravilhosa. Então, assim, as duas, principalmente, eu queria, assim, que chegassem bem mais perto. Mas... vamos voltar pro negócio ali, ó. Gente, eu não posso, tá vendo? Vocês me... Fobia. Fobia sapo. Você tem fobia? Pavor. Sapo? Odeio sapo, gente. Nossa. Mas já teve um pavor. caso pra você ter, tipo assim... Vários. A minha tia sempre morou, minha madrinha e tia sempre morou no meio do mato e é a casa que eu sempre passei férias, que eu amo ela demais. Então, tipo, tive várias situações de ter uns sapos, assim, mas tem uma que minha mãe prendeu o sapo no vasculhante do banheiro. E grita, né? E eu tava sentada no vaso. Fala, faz... Eu tava sentada no vaso, minha mãe tomando banho. Sabe quando você senta pra conversar, assim? Aí do nada ela viu que o sapo ia pular, ela fechou, o sapo ficou preso. Aquilo pra mim, tipo, é um trauma, assim. Foi isso. O Tiano falou que uma vez aconteceu isso com ele na roça, que ele prendeu... Aí não sei se é sapo ou perereca, né, que tem diferença. Mas tem um que grita. Que aí ele falou que foi assim, um miado igual um gato, que sem querer ele prendeu. Era um grito horrível. E aí, tipo, ninguém na minha casa tinha coragem de pegar, nem meu pai, que meu pai também tinha nojo. A gente teve que esperar o vizinho voltar, que não tava em casa, pra arrancar os... Não, a gente, foi assim. E ficou gritando nesse tempo? Não lembro, mas eu sei Pelo amor de Deus, você ficou amigo desse Não lembro, eu só sei que foi muito ruim. Eu odeio sapo. Coitado do sapo, né? Mas eu detesto. Ai, gente, um mico. Mico? Nossa, gente, mico não me veio nada na cabeça. Esse concurso assim, não, que você falou, nossa, você falava... Nunca aconteceu de você meio que tropeçar? Na passarela, assim? Acho que não. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo, Tá. mas mico não me veio nada. Família. Tudo na minha vida. E o seu boy, magia? Parceiro, amigo, companheiro. Uma aquisição, assim, fútil, assim, tipo assim, eu quero ficar rica, a primeira coisa que eu vou comprar, gastar dinheiro com isso, assim. Eu quero ter uma mansão. Meu sonho é ter uma casa no condomínio. Tipo assim, casão, assim, sabe? Com piscina, área de churrasqueira e tudo mais. É meu sonho. E você tem um lugar que você pensa em morar? Assim, eu me vejo morando, sei lá, construindo minha família. De cidade, que você diz? De cidade, de mundo. Profissionalmente, eu tenho vontade de morar em São Paulo de novo, mas eu amo Juiz de Fora. Então, assim, se eu conseguir que eu ganhe muita grana em outros lugares, mas que eu possa morar em Juiz de Fora, eu queria ter uma casa aqui. Você queria morar aqui mesmo. E trabalhar sempre. O mundo, igual hoje eu viajo muito já, mas eu quero viajar cada vez mais a trabalho, só que eu queria conseguir, tipo, ficar aqui, sabe? Bacana. Aquela menina aqui que você fazia muito... você palestrava junto, esqueci A o nome Rafa. dela. A Rafa. Vocês ainda fazem
esses trabalhos juntas, assim? Ela acabou indo muito pras coisas dela, e aí, assim, a gente chegou a fazer antes da pandemia, só que aí depois parou, mas, assim, ela tá bombando no que ela faz lá em São Paulo. Eu daqui. Ela tá em São Paulo? É, Ela era tá lá daqui, em São né? Paulo. Ela era daqui, eu ela já tá até morando entrevistei lá, as tá duas participando de juntas. muitos eventos incríveis, assim. Mas com essa coisa de autoconhecimento. De autoconhecimento, essa pegada, de assim. produtividade e tal. Aí ela foi pro caminho dela, eu pro meu, mas assim, a gente até pensa em fazer mais algumas coisas juntas, mas tá meio parado, assim. E o seu noivo, ele pratica junto com você? Assim, ele já foi em evento comigo e fez, tem até fotinho dele chorando, fazendo meditação ativa, assim, com a mão no coração. Mas não é muito da vibe dele, Não é não. vibe, não. Eu falo que santo de casa não faz milagre, então Não faz, gente. não adianta, É não verdade. adianta. Não faz. Eu sou doida pro Cristiano fazer uma música pra Helena. Pois Não é. fez nada. Aí ontem foi muito engraçado, ela tava no carro, ela inventa músicas, né? O Matheus faz isso, amiga? Inventa. Aí ela fica, eu falei assim, nossa, muito mais autoral que o pai. Ele ficou puto. Vamos falar dos nossos patrocinadores, amiga? Vamos. Já falamos da Poá. Poá, no laser. No laser. Você faz depilação laser, Faço. Júlia? Muito bom. Ai, Muito gente, bom, melhor coisa né? da vida. Ontem? Foi ontem? Foi, Anteontem. Anteontem o Luciano acompanhou o meu dia. Você e tá eu foi lá, né? tinha compromisso lá no laser. Eu tô doida pra Foi ver comigo. essa parte lá do Coloca laser. aí uma inclusive. partezinha lá. Isso é um outro projeto à parte, sabe? A gente tá fazendo vários projetos, sabe, Enfim, Júlia? já Uhum. fiz tudo. Mas o quê? Inclusive o... Inclusive o olho do furacão. Essa parte eu acho que eu posso hoje, Júlia. Essa parte eu posso. Pode, essa parte pode. Como assim, Foi muito engraçado Luciano? esse negócio do olho do furacão. Que a Michael tava aqui. Aí ela tava falando isso, aí a Jade falou que nunca tinha depilado o olho do furacão. Aí foi uma comédia. A Jade falou, gente, eu vou lá. não? Aquela- Eu falei, como não? Aí a Jade falou, gente, eu acho que o meu olho do furacão é liso. Eu falei, amiga, não existe isso. existe isso. Aí ela foi, ela falou assim, eu juro que eu vou lá no laser e pergunta. Aí ela foi e perguntou. Aí ela falou assim, não, precisa. você pode. Pode, amiga, pode sim, pode depilar. Pega isso aí. Não tem bundinha de neném. Gente, ela ficou chocada. Melissa, né, amiga? Melissa, maravilhosa Melissa, também. maravilhosa. Fotos nossa aí, Inclusive, eu Luciano tô de doida com um Melissa. coturno de lá, que é lançamento do inverno. Ô, Melissa, manda aí pra já.